Bom, nós vimos até agora no nosso curso a primeira etapa, que é a etapa de planejamento, onde nós planejamos como nós vamos fazer a gestão do tempo do projeto, e nós verificamos a etapa onde nós descrevemos as atividades que vão compor este projeto. Nessa etapa nós vamos verificar a respeito de sequenciamento de atividades. O sequenciamento de atividades ele se refere a determinar quais são as relações entre as atividades, qual atividade é dependente de outra atividade para começar ou para terminar e assim por diante. Essa etapa de sequenciamento ela é muito importante pelo seguinte motivo. Se essa etapa aqui ela for bem pensada e bem determinada, é possível otimizar vários aspectos do desenvolvimento do projeto, principalmente no que tange ao paralelismo de atividades, ou seja, atividades que elas podem ser executadas simultaneamente porque uma não depende da outra. Dessa forma você consegue encurtar o tempo total do teu projeto, porque as atividades elas são executadas não necessariamente em sequência uma das outras, mas elas são executadas em paralelo, isso quando possível. Existem 4 tipos principais de relacionamento entre as atividades. Nós temos o relacionamento final para o início, nós temos o final para o final, início para o final e início para o início. O sequenciamento do tipo final para início esse é o relacionamento mais comum. É quando você tem uma atividade que ela só pode começar quando uma outra atividade terminar. Então vamos supor o seguinte, imagine que nós temos aqui 2 atividades. Uma atividade é uma competição, do tipo corrida ou qualquer coisa que seja. Essa é uma tarefa. E nós temos uma outra tarefa que é, por exemplo, a entrega do prêmio. Então nós temos 2 atividades. É bastante óbvio a gente observar que a entrega dos prêmios ela só pode ser executada depois que a competição terminar. Ou seja, se nós temos aqui a atividade da competição, a entrega dos prêmios ela só pode iniciar assim que a atividade da competição terminar. O relacionamento do tipo final para final ele tem a ver quando uma determinada atividade ela só pode terminar quando uma outra atividade terminar também. Esse tipo de relacionamento é interessante quando as 2 atividades elas compartilham informações, materiais, resultados, mas elas seguem de forma paralela, porém elas têm que terminar no mínimo juntas. Vamos supor o seguinte, nós temos 2 atividades, uma que é redigir um artigo e o outro que é revisar o artigo. Uma forma de se encarar de forma bastante simplificada seria dizer, primeiro é redigido o artigo, quando ele é completado é feita a revisão do artigo. Só que se essas 2 atividades forem feitas por pessoas diferentes, e geralmente são, pode-se ganhar tempo de forma que o revisor ele vá revisando o artigo enquanto o autor está redigindo o artigo. Então, mas o que acontece? A revisão do artigo ela nunca pode terminar antes do término da redação do artigo, porque não faz sentido. Então, por exemplo, se nós temos aqui o tempo estimado para fazer
a redação do artigo, vamos supor que se inicie aqui a revisão do artigo, então nós podemos estabelecer esse relacionamento dizendo essa atividade ela só pode terminar quando essa atividade terminar. Isso é importante porque se essa redação ela demorar mais do que tinha sido previsto, por exemplo, precisou de mais um dia, 2 para continuar e terminar, essa atividade ela tem que ser esticada em também tantos dias conforme for necessário para a atividade anterior. O relacionamento do tipo início para final ele quer dizer que uma determinada atividade ela só pode ser encerrada quando uma determinada atividade ela for iniciada. Vamos supor o seguinte, nós temos um lugar onde nós temos guardas que fazem segurança daquele local. E esses guardas eles são separados em turnos. Vamos dizer que nós temos 2 turnos apenas. Nós temos um turno noturno. Nós temos um turno diurno. O que acontece? O pessoal do turno noturno ele vai lá, vai fazer seu período de atividades. Mas o que acontece? Esse turno aqui ele não pode se encerrar antes que esse daqui inicie. Porque acontece, se isso acontecer, se por exemplo esse turno aqui ele iniciar por qualquer motivo com 1 hora de atraso, durante essa 1 hora o ambiente vai ficar desprotegido, não vai ter nenhum guarda ali cuidando. Então o que acontece? Nesse tipo de relacionamento, então quando essa atividade aqui iniciar, a gente diz que essa daqui ela pode terminar. Então, dessa forma que você consegue fazer esse revezamento, garantindo que não vai ter um furo aqui na ronda dos guardas. E por fim nós temos o relacionamento do tipo início para início. Onde a gente determina que uma determinada atividade ela só pode começar quando uma outra atividade também começar. Vamos supor o seguinte, nós temos 2 tarefas aqui. Uma delas é fabricar concreto para uma obra de construção. E a outra é construir a fundação desse prédio. O que acontece? Se eu começar a fabricar esse concreto antes que essa atividade se inicie, eu corro o risco de eu começar a fabricar concreto e não ter aonde utilizar esse concreto porque essa obra ainda não iniciou. Então eu corro o risco de perder material por causa disso. Então o que acontece? A gente determina que quando essa atividade aqui da construção da fundação iniciar, vai permitir que essa atividade de fabricar o concreto ela se inicie. Então, revisando de uma forma bastante rápida, nós temos o relacionamento final para início, onde uma determinada atividade ela deve terminar para que uma outra atividade deve iniciar. Nós temos o relacionamento do tipo final para final, onde a gente especifica que uma determinada atividade ela só pode terminar quando uma outra atividade também terminar. Nós temos o relacionamento início para final, onde a gente especifica que uma determinada atividade ela só pode começar
quando uma determinada atividade só pode terminar quando uma outra se iniciar. E nós temos o relacionamento do tipo início para início, onde a gente especifica que uma atividade ela só inicia quando uma outra inicia. Note que o relacionamento é sempre de uma atividade em relação à outra. Essa ordem é bastante importante. Se eu inverter essa ordem, o nosso sequenciamento ele perde um pouco do sentido. Agora vamos mostrar como é que nós estabelecemos esse tipo de relacionamento nas atividades utilizando o software Gantt Project.